Você sabe o que significa joio e trigo? Jesus conta uma parábola sobre isso que está em Mateus 13:24, que diz assim: Jesus contou: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Ponto de interrogação. Então, de onde veio o joio? 28. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor não quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Repito, deixem que cresçam juntos até o dia da colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meio do celeiro. Logo mais à frente, em Mateus 13:36, ele explica a parábola do joio, dizendo assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se deles, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu no versículo 37, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, vírgula, e o inimigo que o semeia é o diabo, ponto final. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Os filhos do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar. E todos os que praticam o mal, eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. Ponto final. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo que ele avistou. Isso é o reino. Deus, ele é perfeito em tudo o que ele faz, principalmente na natureza. Ele tem deixado suas assinaturas para o entendimento da raça humana sobre a sabedoria divina. Você sabe qual é o comportamento do trigo em meio à colheita? O trigo, ele é maleável e ele se curva com facilidade. Já o joio, ele é muito rígido e ele não se curva nunca. O trigo, enquanto mais maduro, mais fácil de se colher. O joio fica mais enraizado nessa terra. Ele não quer abrir mão das coisas terrenas, ele se enraiza e ele não quer perder nada porque ele é apegado às coisas dessa terra. E ele não se dobra, ele é endurecido, ele é enrijecido, ele é altivo, ele tem a intrepidez, ele tem a petulância, ele não consegue se curvar diante de ninguém porque ele não é humilde. E isso que a erva está, essa prática da erva, como ela se comporta, a erva joio, é o mesmo comportamento do ser humano perante o Senhor, perante a nação, perante o povo. Ele não consegue se curvar, ele não consegue se humilhar, ele não consegue ser humilde, ele é endurecido como o joio. A erva do joio, ela é endurecida, ela é enrijecida, ela é enraizada, mas o trigo perfeito, ele quanto mais maduro, mais maleável. Assim é o ser humano, quanto mais maduro na presença de Deus, mais maleável você se torna. E ainda por cima, na hora de coletar, aquele que vem colher o trigo, quando o trigo ele é maduro na presença de Deus, ele é maleável e ele vem com facilidade para o seu coletor. Será que você se enquadra no joio ou no trigo? Talvez você pense que você é o trigo, maleável talvez, ou maduro na presença de Deus. Mas será que você será colhido pelo colhedor naquele grande dia, identificado como o trigo? Ou o colhedor vai te identificar como joio e te lançar nas trevas exteriores, na fornalha ardente, para queimar, porque não serve para nada? Se desapegue de tudo, irmãos. Entenda que o reino dos céus é como um campo verdejante, a qual a gente deseja possuir. Vende tudo. Entrega tudo que tem só em prol desse campo chamado reino dos céus, o reino que Deus preparou desde a fundação do mundo para mim e para você. Entregue tudo que você tem, se esvazie de si, se encha da presença de Deus, se encha da palavra do Senhor, para que naquele grande dia o coletor olhe para você e fale assim: você é maleável, você se curvou como trigo, você já está maduro para ser colhido e será colhido para estar na presença do Senhor eternamente. Receba essa palavra e que Deus te abençoe grandemente, trigo!